A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é digno de receber todo o louvor, toda a honra, toda a glória, como nós louvamos aqui nessa noite. E maravilhoso é louvar ao Senhor, porque para isso fomos criados, para honrá-lo e para adorá-lo. Somos feitos à imagem e semelhança dele, para representá-lo nessa terra, para fazer o que ele fez, para fazermos a diferença, como ele fez a diferença em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler um versículo com os irmãos que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. A palavra diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Feche seus olhos, me ajude em oração, meu irmão. Senhor, meu Deus e Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui o Teu rebanho, eis aqui o Teu povo, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que não fale o homem, mas fale o Teu Santo Espírito, porque ninguém aqui veio ouvir o homem, mas todos aqui vieram te entregar adoração, louvor, gratidão. Senhor, e querem ouvir a Tua voz, ó Pai, falar aos nossos corações, porque precisamos de Ti, necessitamos de Ti, sem Ti nada somos, dependemos de Ti, ó Pai. Vem cear conosco, senta em nossa mesa, ó Pai. Fala conosco, pega-nos no colo. Senhor, precisamos sentir os Teus braços, precisamos sentir o Teu carinho, precisamos ter a Sua orientação para vivermos de uma forma que Te agrade, Senhor, porque somos gratos a Ti e queremos Te agradecer com as nossas vidas, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor, e amém. Um pouquinho para trás, aí em 1 Coríntios, capítulo 12. Em todo o capítulo 12, Paulo estava falando sobre a igreja, os dons espirituais que existem nas igrejas, que todos somos membros de um corpo e que um depende do outro, que cada um tem uma função. E aí vai dizendo que há diversidade de dons e o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Amém, meus irmãos? O importante é sermos úteis na obra do Senhor. Úteis na presença desse Santo Espírito que nos alimenta, que nos sustenta, que habita dentro de nós. O importante é sermos úteis. Porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outra pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro a operação de maravilhas. E a outro a profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. E a outro a variedade de línguas. E a outro a interpretação das línguas. Ou seja, meus irmãos, Deus tem para cada um algo diferente. Talvez aquilo que você espera ou talvez aquilo que você não espera. Mas o que importa é sermos úteis. Um vaso útil na mão desse nosso maravilhoso oleiro, que nos moldou,
que nos fez, que nos constituiu, que tirou aqueles buracos, aqueles remendos, que nos impediam de ser cheios do Espírito Santo. E hoje, cheios do Espírito Santo, Ele quer falar, agir e fazer através de você, meu irmão. E aí no versículo 11 diz o que começamos lendo: mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um o que quer. E fala, deixa eu achar aqui para os meus irmãos, versículo 29, versículo 28, melhor. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, ministério de milagres. Depois, dons de curar. Depois, socorros e governos e variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres? Têm todos os dons de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. E aí o ensinamento: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Meus irmãos, os dons não são um objetivo final, porque ainda Deus tem um caminho muito mais excelente. Portanto, não se desespere, não se degladie, não se frustre atrás de dons. Ele fala para a gente buscar sim com zelo, mas Ele tem ainda um caminho mais excelente. E aí, no capítulo 13, nos ensina esse caminho mais excelente. Eu quero meditar nessa noite com os irmãos. E esse é o caminho mais excelente. Capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Não faria diferença, meu irmão. Porque é necessário a caridade, é necessário o amor. A motivação principal. Porque de nada adianta o dom se ele não for aplicado com amor, através do amor, com a intenção do amor. E ainda que tivesse o dom de profecia, nós não lemos sobre o dom de profecia, que nós temos que buscar com zelo, sim. E ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, o dom de doutor, o dom do conhecimento, o dom do teólogo, do doutor, do mestre, e ainda que conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, aqui ele está falando do ministério de milagres, de cura, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ou seja, o dom é uma ferramenta para você aplicar o amor. Muitos aqui acham que o dom é o objetivo final. E muitos também aplicam esse dom, mas não com a motivação correta. Versículo 3, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna, aqui está falando do ministério de socorro, e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres,
e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Então, ministério social, ministério de caridade, de socorro, ainda que você entregasse tudo para os pobres e não tivesse amor, de nada aproveitaria. E aí ensina o que é o amor, meus irmãos. E antes de eu começar a ler no versículo 4, destrinchando o que é o amor, eu quero mostrar para os irmãos alguns textos que confirmam isso. Que não adianta aplicar os dons sem amor, porque nada aproveitaria. Primeira Coríntios 6, versículo 8 até o 11. Mas vós mesmos fazei a injustiça e fazeis o dano, e isso a quem? Aos próprios irmãos. Por isso que Deus conclama a igreja a um suportar aos outros. Nós temos que aprender, nos esforçar, nos desgastar para aprender a suportar aos próprios irmãos. Não é uma escolha, não é uma opção, mas aquele que quer realmente servir ao Senhor Jesus. Temos que aprender a suportar uns aos outros. E acabamos fazendo dano aos irmãos com ofensas, mágoa, e de tantas formas acabamos magoando, ferindo aos nossos irmãos. Não sabeis que que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Jesus nos santificou, e o Espírito Santo de Deus a cada dia nos moldando, nos lavando, nos limpando, nos ensinando, nos consolando, nos mostrando o caminho. E muitas vezes nós ficamos endurecidos na nossa vã maneira de viver, presos nos nossos hábitos, na nossa forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver os relacionamentos. Mas Deus está nos ensinando. Precisamos suportar uns aos outros em amor. Mateus 7, 21. É outra passagem que nos ensina. Nem todo o que me diz. Isso, meus irmãos,
é Jesus, o nosso Senhor falando aos nossos corações. Saiu da boca dele, meus irmãos, do nosso Deus, do nosso Salvador, do nosso Senhor, do nosso Redentor. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ministério de profecia. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Ministério de milagres. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Outra passagem está um pouquinho para frente, Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos no final dos tempos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Ou seja, até o maligno faz sinais, maravilhas e prodígios. Eis que o vô-lo tenho predito. E aí vai falando, e todos os irmãos já conhecem a passagem. Mas o que eu quero mostrar, meus irmãos, é que não é o fazer, porque até o inimigo pode fazer algumas coisas. Mas é o que está no coração enquanto se faz aquilo. É a motivação. E tem algumas passagens na Bíblia que me fazem lembrar de motivação, como Jesus ama a motivação mais do que o que está sendo feito. Quando aquela viúva, ele estava à frente do gasofilácio, eu sempre falo isso, e os príncipes, os fariseus, os sacerdotes, eles colocavam muito naquele gasofilácio. Mas uma pobre viúva colocou o pouquinho que ela tinha, todo o seu sustento, naquele gasofilácio. E Jesus falou assim, essa colocou mais do que todos, porque ela colocou o coração dela naquele gasofilácio, meus irmãos. Ela entregou, ela confiou, ela creu, ela amou a esse Senhor, a esse Salvador, a esse Deus, que cuida de nós, que nos cerca, que nos protege, que nos dá o fôlego de vida. E Jesus falou, essa foi especial. Não pela quantidade, mas pelo que estava aqui, meus irmãos, no coração. Lembro também da passagem daquela mulher pecadora que Jesus estava sentado à mesa de um fariseu e ali prepararam um banquete para ele, mas uma mulher derramou um vaso de puro nardo aos seus pés e lavou o Senhor Jesus com aquele nardo e com as suas lágrimas e secou com seus cabelos. E Jesus falou que o nome daquela fez ia ser reconhecido e está vindo até hoje ao nosso conhecimento as obras daquela mulher. Aquele que preparou o banquete tomou uma bronca, mas aquela mulher, aquilo foi especial, porque partiu do coração, porque foi uma obra de amor. E tantas outras passagens, meus irmãos, que nos ensinam isso. Mas eu quero deixar com os irmãos essas
que Deus colocou no meu coração para falar para os irmãos nesse dia, amém? E voltando lá em 1 Coríntios 13, esse amor. Como é esse amor? Esse amor ágape, esse amor de Deus, esse amor diferente, esse amor especial, que nós não tínhamos e passamos a ter no momento que recebemos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós achávamos que tínhamos, mas agora nós verdadeiramente o temos. Esse amor que só aquele resgatado e remido pelo sangue do Cordeiro pode ter. Porque recebemos um ajudador que vai te ajudar a ser assim, a sentir assim, a agir assim. Versículo 4. A caridade ou o amor é sofredor. Amém, meus irmãos? E por que a gente não consegue sofrer sem se revoltar, sem se rebelar, sem questionar, sem nos indignar, se o amor é sofredor? O sofrer por amor não pode ser uma surpresa em nossas vidas. Nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que aprender a colocar, através do sofrimento, a nossa dedicação, a nossa perseverança, exercitar a nossa perseverança em amor. O amor é sofredor, é benigno. O que é benigno? Benigno é querer o bem. É sempre pensar o bem, é sempre querer o bem. Então o amor é sofredor, é benigno, e ele não é invejoso. Meu irmão, se está sentindo inveja, ora a Deus, coloca seu joelho no chão, pede força do Espírito Santo de Deus, pede para o Espírito Santo te mudar, te moldar, tirar aquele sentimento da sua alma, da sua vida, porque o amor não é invejoso. O amor, ele quer o bem. Ele quer algo bom na vida do próximo. Então nós não podemos ter inveja do próximo. O amor não trata com leviandade, e eu fiquei pensando, o que Deus quis dizer aqui com leviandade? Eu até anotei aqui para falar com os irmãos. Leviandade no dicionário que é sinônimo de sem responsabilidade, sem seriedade, tratar de qualquer forma. E lendo na palavra de Deus alguns textos que estavam falando sobre pessoas levianas ou que agiram com leviandade, nesses textos o contexto falava de falsidade, de pessoas, sacerdotes que pregavam aquilo que o povo queria ouvir, só para ficar popular. Pregavam a palavra de Deus com falsidade, querendo algo, ter algo em troca. Fala de engano, fala de tolerar ou promover o errado. Ou seja, está errado, mas tudo bem. Vamos tocando assim, vamos fazendo assim. Importa eu não ficar mal com essa pessoa. Importa eu não contestar. Importa eu deixar para lá. Tratar sem responsabilidade, sem seriedade, algo que é sério. Então o amor não faz isso. O amor sofre o dano, mas
para o bem daquela pessoa. Mesmo que ela não entenda nesse momento, mas para o bem dela, para que uma semente seja plantada de correção, de conduta, não importa. Então o amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece, ou seja, acha que é melhor, se orgulha. Porque, meus irmãos, se alguns têm buscado dons para aparecer, para se ensoberbecer, para se orgulhar, para se honrar, cai naquele texto que os irmãos ouviram: nunca vos conheci. Então, para que se digladiar brigando por exercer um dom na igreja? Por quê? Se não vai ter proveito nenhum, se a pessoa está buscando honra para ela mesma, se está buscando aparecer, se está buscando se realizar naquilo que ela acha que ela tem que se realizar. Os dons são para amar o próximo, para servir ao próximo, para fazer algo ao próximo. Não para você mesmo. Aí sim, Deus vai te honrar. Aí sim Deus vai cuidar de você. Aí sim Deus vai se alegrar em você, meu irmão. E aí sim você vai ser realmente útil na seara do Senhor. Não se ensoberbece, versículo 5. Não se porta com indecência. Eu falei, mas como assim? Indecência. Aí, também fazendo o mesmo estudo, eu vi que é causar escândalo, se rebelar, reivindicar a qualquer custo, forçar uma situação contra uma doutrina, contra algo que é colocado pelas autoridades. E aí nos dicionários fala assim: ato dito ou atitude indecente, descompostura, inconveniência, uma pessoa inconveniente, desrespeito, uma pessoa que está desrespeitando, se coloca de uma forma desrespeitosa, e obscenidade, que é o que a maioria pensa quando fala de indecência. Mas tem mais um contexto por trás, é isso que eu queria trazer aos meus irmãos. Não busca os seus interesses, meus irmãos. Atrás de toda revolta, de toda briga, está a busca de interesses próprios. E nós não temos que buscar os nossos interesses, nós temos que servir, nós temos que nos desgastar. Meu irmão, quando você busca um dom, saiba, você está preparado para se desgastar, para se entregar, para morrer para você mesmo? Temos todos que estar dessa forma, amém, meus irmãos? Mas saiba que quando você está buscando um dom, você vai fazer algo mais. Você vai ser mais demandado. Você vai precisar dedicar mais tempo. A pessoa quer profetizar, ela acha bonito. E o tempo de oração, de leitura da palavra, de
devoção diária ao nosso Deus? Você está preparado? Porque o dom é para isso, meu irmão. O dom é para isso. O amor não se irrita. Não se irrita. Eu fico pensando em Jesus, meus irmãos, cuspido, rejeitado, entregue para os romanos à morte, pelo seu próprio povo, por aqueles que ele amou tanto, que ele se desgastou tanto, que ele sofreu tanto, que ele operou tantos milagres. Como devia ser o sentimento de ingratidão que Jesus estava sentindo naquele momento. Mas Jesus falou assim: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Não se irrita, meus irmãos, o amor não se irrita. O amor não busca os seus próprios interesses. Porque Jesus, quando aquela multidão de 5.000 homens queria o fazer rei, sabe o que ele fez? Ele saiu ao alto monte sozinho, até que aquela multidão se dispersasse, porque a obra de Deus não era ele ser um rei terreno, mas a obra que Deus tinha para a vida dele era ele ser crucificado, morto, mas ressuscitar ao terceiro dia e nos dar vida e vida com abundância. Por amor a você, meu irmão, ele não buscou os seus próprios interesses. Quando Pedro cortou a orelha de Malco, Jesus falou assim: Pedro, você não enxerga, você não vê. Se eu orasse ao meu Deus, Ele mandaria 12 legiões de anjos para me salvar. Mas eu vim para essa hora. Eu vim para morrer, para que você pudesse ter vida, para que você pudesse ser salvo, para que você pudesse ser preparado pelo Espírito Santo, para poder fazer a mesma obra que eu fiz, e obras ainda maiores. É isso que Jesus quer de você, meu irmão. Obras maiores que as dele, porque Ele não tem ciúmes das obras dele. Se possível fosse, Ele queria que você o ultrapassasse. Ele amaria isso. Porque Jesus está olhando lá do céu. E um dia eu quero que Jesus olhe para a minha vida e para a sua vida e possa falar assim: valeu a pena. Valeu a pena. Salles, valeu a pena. Heron, valeu a pena trabalhar na sua vida, te salvar. Valeu a pena, Dani. Valeu a pena. Valeu a pena. Não se irrita. Não suspeita mal. Não suspeita mal. O que é isso? Supor mal de alguém, desconfiar, ter suspeita, julgar mal alguém. É isso que é suspeitar mal. O amor não faz isso, meu irmão. Tem pessoas, principalmente depois desses BBBs da vida, que nos ensinam a desconfiar de tudo e de todos. E virou uma praga, porque nós fomos treinados em desconfiar, em supor o que o outro está pensando, está fazendo, o que ele realmente quer, porque ele está falando uma coisa, mas ele está pensando outra, e nós ficamos nesses devaneios e desvarios, supondo mal de alguém.
O servo de Deus não tem que agir assim. Aquele que ama não tem que viver nessa prática, desconfiando de tudo. Sabe por quê, meu irmão? Isso te paralisa. Como que você pode amar se você sempre está julgando mal alguém? Se a palavra fala para nós não julgarmos, para não sermos julgados. Não se engane, meu irmão, essa sociedade está te treinando a julgar aos outros. Cada vez pior. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Ou seja, não fica omisso à injustiça, não fica omisso. Aquilo é com o outro. Não tenho nada com isso. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E tantos outros ditados. Aquele que ama não folga, não consegue ficar omisso, indiferente ao sofrimento do outro. Mas folga com a verdade. E aí fala no versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Foi o que nosso Senhor Jesus fez, meus irmãos. E a palavra fala para nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Não olhe para o homem não, meu irmão, olhe para Jesus, que aplicou e fez tudo isso. Ele escolheu sofrer. Ele falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, pois eu sei que tudo podes fazer, mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E ele estava em pavor, em sofrimento, em tristeza de morte. Mas ele escolheu sofrer. Ele escolheu crer que Deus tinha um plano maior e crer que Deus iria salvar a humanidade através daquela obra. E você pode crer que Deus vai salvar através da sua vida, meu irmão, através do seu dom, através do seu vaso. O amor tudo espera. E não é como aqueles que caem em espinhos, que vindo afrontam os cuidados da vida. Aqueles que caem em pedregais, que têm pouca raiz e vindo a afronta por causa do evangelho desiste. Mas tudo espera, tudo suporta. Meus irmãos, o amor, ele é difícil. Mas creia, você não está sozinho. O Espírito Santo te capacita, porque sozinho não conseguiríamos. Pede ajuda desse consolador, desse seu amigo, mas aplica essa palavra na sua vida. Para de ferir aos outros, para de desistir, para de se negar a sofrer, para de se negar a suportar. Começa a permitir Deus agir através da sua vida. E Ele vai te usar poderosamente. E você é mais que vitorioso em Cristo Jesus. Versículo 8, a caridade nunca falha. Ela nunca falha. Mas havendo profecias, um dos ministérios, serão aniquiladas.
se for sem amor. Havendo línguas, cessarão se for sem amor. Havendo ciência, desaparecerá se for sem amor. Pastor Valmir falou, quantos teólogos lá no Mackenzie fazendo teologia, perdidos, entravam servindo a Deus e saíam ateus, porque é uma ciência sem amor. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei como as coisas de menino. Meus irmãos, como é bom receber aquele primeiro amor, receber o conhecimento de Deus, sentir a presença do Espírito Santo, fluir nessa presença. E como menino ser cuidado, abraçado, protegido, ensinado por Deus. Mas chega uma hora, meus irmãos, que Deus fala assim, você agora, já adulto, eu tenho coisas maiores para você. O amor é tudo isso que você sentiu, mas agora eu quero que você ame com o meu amor. Você recebeu o meu amor, você conheceu o meu amor, você foi amado por mim, você foi amado pela igreja, você foi amado pelos irmãos. Agora eu quero que você ame. E aplique tudo isso que você aprendeu, aplique tudo isso que você recebeu. Agora você é adulto, meu irmão. E você está recebendo a palavra de adulto. Acabei com as coisas de menino, porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior destas é o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa ter falado ao seu coração, meu irmão. Aplique o amor verdadeiro, em toda a sua dimensão, para que Deus possa te usar poderosamente, para que você faça diferença na sua geração, na sua casa, na sua família, buscando dons e aplicando dons, mas com a motivação correta, com o sentimento correto, para que Deus se alegre em você e possa fazer muito através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.